Hoje eu venho falar sobre o filho da viúva de Naim. Muito obrigado a todos que já se inscreveram no canal. Os que não se inscreveram, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação, assista ao vídeo, dê o joinha e compartilhe para que possamos ter mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. E eu quero ler aqui um texto sagrado que está aqui no livro de São Lucas, capítulo 7, a começar do versículo 11, que diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse-lhe: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e se começou a falar e entregou a sua mãe. E de todo se apoderou-se o temor e glorificavam a Deus, dizendo-lhe: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meus queridos e amigos, segundo o historiador, Naim significa aconchego, quer dizer, um lugar muito bom de se morar. Era uma aldeia romana cercada por muro, e o cemitério ficava fora da cidade. Era situado próximo a Nazaré. Foi ali em que Jesus chegou, perto daquela cidade, com a sua multidão. Primeiro ele chegou para aquela mulher: Não chore. Isto é muito importante, meu querido, porque aquela mulher já fazia tempos atrás que tinha perdido seu marido, e a única coisa que se restou para ela foi o filho dela, e ela já ia levando para o cemitério para sepultar. Imagine para uma mãe de família uma grande dor no coração dela. Uma viúva, sem marido e sem filho. Mas eu quero dizer-te uma coisa para ti. Nem aquelas multidões sabia o que ia acontecer naquele momento. Mas unicamente Deus. Porque Ele tem o tempo certo, a hora certa que Ele vai agir. Talvez tu tenha reclamado da tua situação, dos teus problemas. Talvez tu queira que seja resolvido logo, rapidamente. Mas Deus tem, meu amigo, o tempo certo para resolver teu problema. Não é como nós quer, é como Deus quer, porque Ele sabe da nossa situação. Ele tem um mapa da nossa história na palma da sua mão e sabe amanhã, depois ou depois, qual será a nossa trajetória, em que circunstância Ele vai nos atender e suprir a gente, a nossa necessidade. O que podemos ver aqui é que Jesus primeiro chegou àquela mulher e disse: Não chore. Isso causou uma grande alegria para aquela mulher. Talvez ela não soubesse, eu acho que ela não sabia que ia ter essa surpresa, que o cortejo do filho dela ia retornar, não ia mais poder ir ao cemitério. Mas ele chegou para aquele escrife. O escrife, para quem não conhece,
era uma espécie de uma tábua, ou seja, uma maca. Ele envolvia o cadáver no lençol e colocava ali, justamente ali, ele levava para sepultar no cemitério. Praticamente todas as pessoas naquela época passavam por aquele procedimento, porque naquele tempo não se usava ataúdes ou caixões. Foi ali que Jesus, com a sua multidão, chegando ali, perto da porta daquela cidade, e realizou aquele milagre. Chegou para aquele escrife, tocou nele, disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. O mancebo levantou-se e começou a falar, e Deus pegou aquele mancebo, entregou para a mãe dele, e as multidões se maravilharam e começaram a glorificar o nome do Senhor. Eu creio que se fosse no tempo de hoje, que a gente tem, né, rede social, tinha sido um grande compartilhamento naquele momento que todas as províncias, a questão de segundos, já ia saber do milagre que estava acontecendo naquele momento, perto daquela cidade chamada Naim. Mas eu creio que aquela multidão saíram passando de pessoas para pessoas e ali foram informando de todo o fato que aconteceu e do milagre que Deus, Jesus Cristo, operou naquele momento. E aquela multidão começou a glorificar Deus e dizer: quem sabe, só o Senhor é Deus. Espalhar por todo canto do milagre que aconteceu de um morto sendo ressuscitado. Hoje nós temos, porém, muita situação difícil na nossa vida. Ali aconteceu um milagre natural do morto, que estava morto, estava sem vida. E o sobrenatural chegou ali, o poder de Deus, e levantou aquele cadáver, começou a dar vida àquele cadáver, e ele começou a falar, e foi entregue à sua mãe querida. Eu creio que saiu a angústia do coração dela. Mas hoje nós temos assim outro caso diferente. Ali como aconteceu um milagre espiritual no natural, hoje pode acontecer um milagre sobrenatural no natural. Por exemplo, nós estamos com vida. Nós podemos estar sem o sobrenatural na nossa vida. Quer dizer, mortos espiritual. Existe muita gente nessa situação, morto espiritual. O morto material foi aquele mancebo, ele recebeu a vida. Ele foi ressuscitado. Mas existem pessoas que está vivo materialmente, mas está morto espiritual. São exatamente aquelas pessoas que não glorificam a Deus, aquelas pessoas que não têm Deus na vida, aquelas pessoas que levam o tempo todo a fazer o mal ao próximo, aquelas pessoas que não vão à igreja, aquelas pessoas que não lêem a palavra de Deus, aquelas pessoas que não sentem mais o poder de Deus na sua vida. Então, todas essas pessoas, elas estão praticamente precisando de um fortalecimento espiritual na vida delas, para sentir o amor de Deus e o Espírito de Deus na vida dela. Foi exatamente isso que acontece no tempo de hoje, e eu quero dizer para você que o tempo é de Deus. Deus pode restaurar a minha vida e a tua vida espiritual. Porque se trata-se de um caso espiritual, daquelas pessoas que têm o Espírito de Deus, é usada por Deus, ora pelos enfermos, entendeu? Expulsa os demônios, entendeu? Faz a obra de Deus, leva ânimo e leva a vida para os mortos. Esse é as pessoas espiritual que podemos ter no tempo de hoje.
com a graça de Deus, com o poder de Deus, e ter também a vitória, para que possamos anunciar e pregar este evangelho. E você que ainda não tem Jesus Cristo na vida, aceite a Cristo como Salvador. Passe a conhecer este Deus que faz o milagre, este Deus que salva, cura, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Faça isso em nome de Jesus. Venha para Cristo, venha conhecer o poder de Deus, venha conhecer Jesus, venha receber a graça de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Amém.